O governo Lula, durante as eleições, creia, se quiser, terá o poder de mandar remover conteúdos das redes sociais, sem notificação, sem ação judicial prévia e mesmo Lula sendo um dos candidatos no processo eleitoral. É como se o Lula, para você me entender, passasse a ter sob a sua influência o árbitro de uma partida de futebol da qual ele representa um dos times, uma das equipes. É como se a equipe pudesse passar a controlar o árbitro. Parece pouco para você? Acho que não. Acontece que entraram hoje em vigor, como eu mencionei, 2 decretos do Lula que permitem ao governo fiscalizar e punir plataformas de redes sociais que não removerem conteúdos ilícitos e anúncios fraudulentos. O problema é o seguinte: o que seriam conteúdos ilícitos e fraudulentos? Bom, a definição não está totalmente clara na nossa legislação. Então, caberá a quem fiscalizar dizer. E quem fiscalizará? Você pode me perguntar. A ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça de Lula. Os decretos foram assinados pelo petista em maio deste ano e tiveram 60 dias para entrar em vigor, período em que a oposição se articulou no Congresso Nacional para tentar derrubar os decretos por mais de 25, na verdade 28 PDLs, os chamados projetos de decreto legislativo, que servem justamente para derrubar decretos do Executivo. Sabe quantos deles avançou? Nenhum. Bom, com essa notícia não muito amigável, digamos assim, eu te dou boa noite, Bruno Musa. Tudo bem? Caldo de Brasil, né? Boa noite, Marcília, boa noite, Mota, e a todos que nos acompanham no Brasil. Bom, nenhuma novidade, infelizmente, porque isso já vinha sendo plantado há um bom tempo, entrou em vigor agora, como você falou, e para não me estender nesse primeiro comentário, as empresas no Brasil já não têm incentivos econômicos, tributários, e agora o risco desse tipo de ação com as empresas de Big Tech. Qual o incentivo que ela terá em permitir determinados vídeos? E quem ganha com manter aquilo que é considerado fake news? Quem determina isso? Fake news, que é algo que, enfim, a gente vem derrubando conteúdos há 7 anos sob o manto de fake news, sendo que fake news não está na legislação. Sob o manto da desinformação, sendo que desinformação não está na legislação. Sob o manto de negacionismo, só que negacionismo não está na legislação. Portanto, a gente está sob o império de homens e não sob o império das leis, infelizmente. Censura prévia também não está na Constituição. Censura prévia. E vem acontecendo de forma recorrente. E assim por diante. E agora a gente ainda tem mais essa. Por decreto, o governo pretende regular as redes sociais. Boa noite, Mota. Pois é difícil de lembrar, Marcília, mas a esquerda brasileira já foi contra a censura um dia. Eu me lembro dessa época, eu me lembro muito bem, mas isso foi numa época em que não existiam as redes sociais. Eu me lembro quando surgiram as redes sociais, né? Primeiro foi o Orkut, depois o Facebook, e no início a esquerda levava vantagem, porque a esquerda sempre foi melhor em comunicação. A gente tem que admitir isso. Mas aí aconteceu um fenômeno. A direita aprendeu a usar as redes. A direita e as pessoas comuns. O cidadão comum ganhou voz. Aquela senhora de idade que mora lá no interior do estado, ela agora pode escrever uma postagem. Vejam só, às vezes ela tem mais likes na postagem dela do que o editorial do grande jornal. Então não pode, é lógico que não pode, isso é um perigo para a democracia. Por isso, essa ânsia de censurar de qualquer jeito. Ô Mota, só para o nosso público entender como é que vai funcionar esse esquema, é o seguinte: então você aí posta algo e etc. E se for um conteúdo tido como fraudulento ou ilícito, a plataforma está obrigada, não é que você vai notificar, que alguém vai entrar com uma ação, a plataforma está obrigada a retirar
proativamente o conteúdo. E se não o fizer, ou se não o fizer de acordo com aquilo que o governo acredita que seja o correto, plataformas, redes sociais, serão fiscalizadas pelo Ministério da Justiça. Na última linha é isso, é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Então, a plataforma está obrigada a retirar o conteúdo. Se não fizer direito o trabalho, ainda o Ministério da Justiça tem poder de ir lá e punir a plataforma. Num ano eleitoral, a gente está postergando tudo, absolutamente tudo para depois das eleições. A votação de não sei o quê, depois da eleição. Mas tem isso aqui que é importante, depois da eleição. A investigação do Lulinha, depois da eleição. Tudo depois da eleição. Menos regular redes sociais. Faça-me o favor, parece brincadeira. Parece brincadeira. E eu vou trazer aqui 2 dados importantes que eu acho que alimentam a nossa discussão, que é o seguinte: eu falei em 28 PDLs, mas tá errado. São 32, pelo menos 32 PDLs, 27 na Câmara e outros 5 no Senado Federal. O projeto de decreto legislativo é isso, é um instrumento para você derrubar decreto do Executivo. E eles não conseguem fazer com que avance, sabe por quê? Sabe por quê? Adivinha, porque o Alcolumbre não tocou o negócio adiante. Tô lendo aqui a matéria até da CNN que traz essa informação e fala o seguinte, que no Senado Federal o Alcolumbre apensou 4 PDLs que pretendiam derrubar esses decretos. Isso foi para a CCJ e parou na CCJ e não andou mais. Quem que preside a CCJ? O senador Otto Alencar, do PSD. E ele fica ali, enfim, segurando um pouco, cozinhando esse frango. E outra informação que eu queria trazer sobre os bastidores disso é o seguinte: sabe o que motivou esses decretos do Lula? Vocês acham que ele disse, eu vou regular as redes sociais? Foi assim que ele assinou em maio esses decretos? Não. O Lula assinou os decretos na cerimônia que marcou os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o feminicídio. Não é uma maravilha? O que o feminicídio tem a ver com essa história? Nada, absolutamente nada. Na ocasião, o presidente relembrou casos emblemáticos de violência contra a mulher e afirmou que a educação é a principal arma para enfrentar esse problema. No meio desses decretos, tem uma letra miúda que diz que as plataformas estão obrigadas a ter um botão que você clica lá e fala assim, isso aqui é violência contra a mulher, e aí o conteúdo precisa ser removido em 2 horas. É a única coisa, o resto, claro, é tudo política. É política e é forma de você construir uma fala para que ela seja socialmente aceita. Se você fala igual você falou, vamos agora pregar a censura, isso não vai pegar bem. Então eles constroem uma frase, eu já citei aqui 3 ou 4 vezes o livro do Mota, Construção da Maldade, que ele me presenteou lá na casa dele, que ele mostra várias dessas mudanças, né, de nome para que ela passe a ser socialmente aceita. Mas você pode pensar em outros no nosso dia a dia. Por exemplo, o parlamento, a casa do povo. De verdade, alguém se sente representado? Você pode ir lá falar? Ou aquilo é um nome bonito para você se sentir realmente representado e dizer que as tuas vontades, os teus anseios estão sendo lá debatidos e colocados pelo representante que você elegeu? Que vale lembrar, menos de 5% foi eleito pelo voto direto, o resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. Portanto, não teve necessariamente votos para estar lá alterando a Constituição. Ou seja, é uma forma em que tudo é colocado, em que você passa a achar que você faz parte daquilo. Quando é colocado numa maneira onde te engloba, você fala, então pera lá, eu estou envolvido nisso. Eu não posso criticar os demais porque faz parte de mim. Mas é uma grande construção da maldade, citando o livro dele novamente, porque isso engana as pessoas. E novamente, no meio do que é um nome bonitinho, entra uma grande de uma censura. E se você quebrar isso, cuidado, porque a gente não tem a quem recorrer. E não tem feminicídio nenhum, a gente está tratando de política, obviamente, na porteira do início do processo eleitoral, um decreto desse. E olha, e não é só esse decreto, ainda tem a regulação do STF. A gente não está falando da regulação, lembram-se do julgamento do STF sobre as teses para regular redes? Nem é isso, hein? Isso aqui é outra coisa, isso aqui é uma cereja que o governo Lula colocou no bolo, que foi a regulação das redes feita pela STF. Então, o STF regulou as redes, o governo Lula ali na maciota, quietinho, nos bastidores, às escuras, mandou ver nesses 2 decretos em maio, assinou dizendo, olha, isso aqui é para combater o feminicídio, para ganhar o aplauso da galera, e agora entra em vigor às portas das eleições. Mota, feminicídio
uma ova, né? Fica para depois. Fica para depois. A primeira coisa é a manipulação da linguagem, Marcília. Eu, outro dia, conversava com um querido amigo, promotor de justiça, expoente na sua área de atuação, e nós falávamos sobre isso, sobre esse conceito de feminicídio. No Brasil, morrem hoje aproximadamente 45 mil brasileiros assassinados. Desses 45 mil, aproximadamente 41 mil são homens. 4 mil assassinatos são de mulheres. Desses 4 mil, menos de 2 mil foram selecionados e reclassificados como feminicídio, que é um crime em que você, segundo a definição, mata a mulher pela condição dela de ser mulher. E para que serve essa classificação? Para você justificar uma série de programas ideológicos dizendo que você está combatendo o feminicídio. Então, em vez de você aumentar severamente a pena para aquele que comete crimes contra as mulheres, você coloca a culpa no machismo estrutural. Você coloca verbas em ONGs que promovem a reeducação da masculinidade. Você faz tudo menos combater o responsável pelo crime, que é o criminoso. Agora, a gente não pode esquecer 2 pontos, Marcília. Primeiro, isso tudo que está acontecendo é consequência da decisão da Suprema Corte que derrubou o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vejam que palhaçada. O Marco Civil da Internet, uma lei, né, que tanta gente se derramava de lágrimas, se comovia, é a lei mais avançada do planeta Terra no tratamento da liberdade da expressão na internet, foi jogada na lata do lixo. E o segundo ponto que a gente não pode esquecer aqui, quem começou com essa atividade de censura nas redes sociais foram as próprias redes, que em determinado momento resolveram que só quem podia falar era a esquerda. Qualquer um que tivesse qualquer posição política diferente da esquerda tinha que ser calado. Eu mesmo fui vítima disso. Eu fui desmonetizado, meu canal do YouTube ficou vários meses desmonetizado, várias outras vozes da direita foram caladas no YouTube, no Facebook, no X, até que o Elon Musk comprou o X e começou a virar esse jogo. Mas o mal está feito. Olha a consequência aí. Ô Mota, fala. Não, é verdade isso. E vale lembrar que nesse período, logo depois que Trump foi eleito, o Zuckerberg da Meta veio a público e aí que ele começou a mudar de lado. Porque até então, ele fazia coro e aprovava tudo isso que vinha do então governo Biden, em que as plataformas podiam censurar e calar e etc. E moralista nada acontecia. Ainda. Era uma coisa moralista. E aí, agora que entrou em vigor isso, como você muito bem mencionou, é importante que a gente deixe aqui uma breve reflexão e pensarmos a respeito. Veja bem, não é porque está na lei, que foi um bando de pessoas ali, de burocratas, sentaram e aprovaram isso, que necessariamente se torna moral. Concorda comigo? Sim. E aí a grande questão vale lembrar que lá atrás, numa época, a escravidão já foi legalizada. Ou seja, não é porque está na lei que é moral. E, consequentemente, deve continuar gerando pressão por parte da sociedade nesse governo. Caso contrário, eles tentarão, de todas as formas, nos calarem cada vez mais. Olha, deixa eu recuperar um pouco cronologicamente essa história toda. Quem nos ouve, a gente falou de marco civil, a gente está falando de decreto, de decisão do STF. Vamos trazer essa história tintim por tintim, colocar aqui os pingos nos is. Veja só, o marco civil, o que é marco civil? Né? Porque, enfim, tem muita gente que não sabe o que é isso. Vamos aqui vamos lembrar. Uma lei. Né? O Marco Civil foi feito e ele dizia o quê? O Marco Civil dizia o seguinte, olha, você, para derrubar um conteúdo, é uma proteção à liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um valor constitucional importante. Então, para você derrubar um conteúdo, você precisa ter uma ação judicial prévia determinando a derrubada. Certo? Então, você não pode derrubar. 2014, né? Isso.
Então, se você não tem uma decisão judicial, não se derruba. A regra é ficar o conteúdo. A exceção é tirar. E é uma regra que está na Constituição. Muito bem. Aí vem o STF 10 anos depois. 10 anos. Não é que saiu a lei e eles falaram, essa lei está errada. Não, 10 anos. Como é que você pode considerar inconstitucional uma lei que fica tranquilamente em vigor 10 anos? 10 anos depois, opa, é inconstitucional. E é incrível a inconstitucionalidade encontrada pelo STF, porque eles estão dizendo basicamente o seguinte, que para você excluir um conteúdo, não precisa de uma decisão judicial. Como é que um juiz pode considerar inconstitucional você precisar de uma decisão judicial para machucar a Constituição? Pô, claro, você vai arrancar, amputar um direito constitucional como o da liberdade de expressão de determinada pessoa, é óbvio que você precisa do mínimo, que é uma decisão judicial. Não, é inconstitucional. O certo é não precisar da decisão judicial, diz o STF. Faça-me o favor. E aí, com essa porteira escancarada, veio o governo Lula e assina esses 2 decretos dizendo, olha, e além do mais, eu é que vou regular esse jogo. É impressionante, mas é isso que está acontecendo. A gente tem uma regra básica dentro da democracia, que é o seguinte, quem regula é o legislador. Tem isso, hein? A gente nem falou nisso, mas vamos também lembrar que a premissa básica é o seguinte, o STF não tem que falar nada, porque quem legisla é o Congresso. Então quem regula é o Congresso, quem fiscaliza é o juiz. É assim em qualquer democracia. Aqui a gente criou uma bizarrice que é o seguinte, quem regula é o STF e quem agora vai fiscalizar com esses decretos é o Executivo. Invertemos completamente o jogo e o único poder que fica completamente excluído é o Congresso, é o Legislativo, é o povo. Porque o Legislativo ficou excluído porque está preocupado com outras coisas, né, Marcília? Por exemplo, aprovar o PL da misoginia, não é isso? Então, o Legislativo, e a gente já falou isso aqui, o Congresso Nacional está cometendo suicídio em câmara lenta. Ele está justificando a sua própria extinção. Ele está aplaudindo o que está acontecendo. E depois vai ficar surpreso com as consequências disso. Ô Mota, falando, né, o Musa falou, será que é a casa do povo? Será que é o povo mesmo? Será que ali o povo está sendo representado? Hoje eu estava no Pânico. Aliás, o Emílio falou que estará na audiência, vamos cobrá-lo. Emílio, mande aí no chat uma mensagem. Ele falou que ele estaria na audiência. E o Emílio, amanhã sou eu que estarei no Pânico. É verdade, você amanhã estará no Pânico e o Emílio me disse, Mota, que você amanhã já falou para ele que vai falar mal de mim no programa dele. É verdade isso aí? Eu não posso revelar isso, Marcelo. Você vai ter que assistir o Pânico amanhã. Você, espectador do Pingos, não perca amanhã no Pânico revelações que eu não posso fazer aqui no Pingo. Bom, se você fizer revelações amanhã no Pânico sobre mim, falar mal de mim, eu serei obrigado a utilizar o espaço do Pingos para o revide. O meu direito de resposta será no Pingos. Então, Mota, veja bem, eu estarei na audiência e se prepare que o meu editorial do início do programa vai ser sobre o Mota, se ele falar mal de mim. Mas, enfim, o Mota não é capaz de falar mal de ninguém, né, Musa? É um gentleman, e um querido nosso, um amado. Eu acho ótimo que as pessoas falam hoje em dia assim, fulano é um amado. Me dá uma preguiça disso. Fulano é um amado. Que amado, coisa nenhuma. Mas eu estava lá no Pânico e eu falei, me perguntaram, acho que o Morgado perguntou o seguinte, olha, ô Marcília, como é que faz? Qual é a nossa solução? Como é que a gente sai desse buraco? E eu falei o seguinte, Morgado, eu acho que a gente precisa votar nas ideias, votar nos valores dos candidatos, e não mais na pessoa. Eu tenho uma empatia com fulano, voto no fulano. Não, eu quero saber se o cara é mesmo de direita, ou se você gosta da esquerda, se ele é mesmo de esquerda, ou seja, voto nas ideias. Foi essa a minha fala. E aí muita gente me procurou e lembrou um ponto que o Musa está trazendo aqui, que é o seguinte, não adianta votar certo, votar na ideia, se no final das contas quem é eleito não é em quem eu votei. Se a gente tem uma forma de contabilização, inclusive dos votos, né, Musa, que faz com que, enfim, muita gente seja carregado por um determinado candidato que tem mais votos e o cara lá em quem ninguém votou entra. É a perversidade do próprio sistema brasileiro, como ele está desenhado, né? Não adianta a gente votar certo se o sistema
hoje eleitoral precisa de uma reforma para tornar-se correto. É realmente complicado, porque assim, é uma desconstrução de várias coisas que a gente foi aprendendo e absorvendo ao longo dos últimos anos, né? Eu tenho me aprofundado cada vez mais num tema por pura curiosidade e não precisa também chegar tão técnico para entender que marginalmente, ou seja, o teu voto individualmente, ele tende a zero. Ele não vale quase nada. É aquela pergunta que todo mundo fala assim, mas eu não estou desencorajando, pelo amor de Deus, eu estou falando de estatística, né? Você chega e fala, não, essa vez eu não vou votar porque eu estou cansado, não sei o que lá. A pessoa olha e fala assim, não, mas se todo mundo pensar dessa forma, qual é a probabilidade de todo mundo pensar dessa forma? Não vai pensar. Então, o grande ponto que eu quero dizer é, se o teu voto, estatisticamente, ele tende a zero, e quando você vota, estou falando do legislativo aqui, quando você vota no legislativo, grande parte deles vai ser puxado por coeficiente eleitoral, a tua voz realmente não vale nada. É uma democracia de brincadeira. E eu não estou falando pelo judiciário, por outro. O sistema brasileiro está desenhado para que a tal da voz do povo, ela não seja concretizada. E aí, né, Mota, na hora da gente precisar do parlamento para fazer as reformas, porque muita gente fala, eu escuto, uma coisa que eu mais escuto é isso, a gente precisa fazer com que haja um confronto entre os poderes, a gente precisa de impeachment de ministro, essa história, né? Tudo bem, só que é o seguinte, enquanto não houver uma reforma que assegure que a vontade do parlamento siga adiante, o que adianta? Não adianta nada, começamos hoje o programa falando exatamente isso, que o Lula fez 2 decretos, está aí na tarja, 2 decretos que vão regular as redes sociais à força, no período pré-eleitoral, regular na bruta, é isso. Bom, você tem 32 projetos de decreto legislativo dentro do Congresso que estão sendo simplesmente impedidos de seguir adiante pela vontade de 2. O Otto Alencar na CCJ, como eu mencionei, e o Davi Alcolumbre no Senado, que não toca adiante. Então, o que adianta nós termos vontade de fazer a coisa andar, se nós votamos no político, ainda que o meu político consiga ser eleito, não seja excluído, que nem o Musa está falando aqui? Bom, aí o político chega lá e perde a sua capacidade de levar a minha vontade ou a vontade da coletividade adiante por conta de burocracias, por conta da presidência do Senado ser interrompida pelo Alcolumbre, pela vontade da maioria ser interrompida pela presidência do Alcolumbre, pela vontade da maioria ser interrompida pela presidência do Mota. Ou seja, o que adianta a voz do povo, Mota, se o Deus ali é outro dentro do Congresso? Esse é um problema com múltiplos complicadores, Marcília. Eu acho que o que mais assusta a gente é o deboche com o qual coisas que a minha geração aprendeu que eram sagradas, e nós aprendemos isso em grande parte com os políticos de esquerda. Coisas que nós aprendemos que eram sagradas, a gente acaba de descobrir que não vale nada e são motivos de deboche, como, por exemplo, liberdade de expressão, como, por exemplo, a prisão de pessoas por motivos políticos, como, por exemplo, anistia, o valor da liberdade. Durante muito tempo, a gente achou que esses valores eram sagrados. As organizações que defendem direitos humanos no Brasil, né? Inclusive organizações de juristas, organizações classistas que se posicionavam de forma tão brava contra as ditaduras, a gente descobriu que tudo isso é seletivo. A gente descobriu que não há padrão moral que não seja torcido e usado para ganho político ou financeiro. Então essa questão vai muito além da representação política. O que está se colocando hoje no Brasil para as pessoas é uma questão existencial. É você pensar, mas vem cá, afinal de contas, que direitos eu tenho? Ou eu não tenho mais direito nenhum? Ou as pessoas que estão no poder no Brasil fazem o que elas querem e depois fazem gracinha, fazem piadinha, porque eles pegam a Constituição, viram do avesso, depois chamam uma entrevista coletiva e fazem um discurso de elogio ao tal Estado democrático de direito. E a pergunta que a gente tem que fazer é: onde é que para esse processo?
Onde é que acaba isso? Porque os abusos se sucedem, como a gente já falou aqui, né? Hoje é uma camada de abuso, amanhã vem outra construída em cima, depois vem outra. Em que momento isso acaba? Porque isso não vai prosseguir para sempre, né? Agora, Mota, tem um voto que com certeza é o mais importante de todos e que funciona e muito, que é o voto da nossa audiência, na nossa enquete, obviamente. Então votem lá na enquete, na página do programa, tem que ser na página do programa, Os Pingos nos Is no YouTube. A pergunta de hoje é: decretos de Lula para redes podem influenciar as eleições? Se você acha que vão influenciar esses decretos, que eles podem influenciar, vote sim. Se você acha que não vai interferir, que tanto faz, que não vai mudar em nada, vote não. Vamos ver. Eu tô pressentindo uma lavada nessa enquete, mas claro, não darei aqui a minha opinião, a gente vai aguardar a voz do povo. Eu queria ainda trazer um outro ponto sobre essa questão do decreto, que é o seguinte: quem que vai fiscalizar, não é, essa regulação que o Lula... Porque é isso, a AGU, olha os órgãos que estão na mesa. Então, você tem a AGU, que tem o poder agora, a AGU do Messias, que tem o poder de ficar notificando plataforma e dizendo, olha, remove isso, não remove aquilo. A AGU, portanto, se tornou agora mais robusta. Tá? Esse é o primeiro ponto. A plataforma tem a obrigação de retirar conteúdos que sejam fraudulentos. Vai saber o que são conteúdos fraudulentos, vai saber o que o robô vai entender como conteúdos fraudulentos. Como mencionamos aqui, vamos recapitular. Nós estamos há 7 anos dentro desse país retirando por mão de juízes conteúdos desinformativos, sendo que isso não está na lei. Conteúdos de fake news, sendo que isso não está na lei. Conteúdos negacionistas, sendo que não existe nada disso na lei. De raiva, discurso de ódio, sendo que isso não está na nossa lei. Não está em lugar nenhum da nossa legislação, nada disso, e os conteúdos foram retirados pelas mãos dos juízes. Agora, os conteúdos, esses todos fraudulentos, ilícitos, quem vai decidir não é mais um juiz, é um robô. Qual é a capacidade que um robô tem de decidir isso? Zero, sobretudo porque não está na lei. Então, o que o robô vai fazer? Ele vai, por sim, pelo não, o robô que eu digo é a plataforma, quem está por trás do robô, vai dizer assim, tudo que é cinza, tudo que é polêmico, tudo que pode dar problema. Por via das dúvidas, arranca. Arranca. Na dúvida, arranca. Claro, na dúvida, tira do ar. Na dúvida, censura. Óbvio. Então a gente vai ter, primeiro, um monte de gente se autocensurando para não querer ter problema. E você vai ter um monte de gente sendo censurada pela própria plataforma, porque ela não quer também ser punida. E aí, quais são os órgãos que estão nesse lugar? A AGU, imagina, que é totalmente atrelada ao Lula. Nós sabemos e vimos as posições do próprio Messias, ele foi indicado ao STF. A posição do Messias durante os últimos tempos foi protecionista em relação ao governo. A gente tem a AGU e a gente tem quem vai fiscalizar isso tudo? A ANPD, como eu falei, vinculado ao Ministério da Justiça do Lula. Agora, tem ainda um ponto nessa história que é justamente a ANPD. O que é a ANPD? É a Agência Nacional de Proteção de Dados. O que isso tem a ver com rede social? O que isso tem a ver com rede social? Qual é a expertise dessa ANPD para fiscalizar redes sociais e plataformas? Nenhuma. Zero. Ô Marcília, isso é puro suco de 1984, né? O livro de George Orwell, onde o Ministério da Verdade tinha como função enganar a população, né? O Ministério do Amor promovia a tortura, o Ministério da Paz provocava a guerra. Tem um outro livro maravilhoso também, que é puro suco do que está acontecendo agora, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, um escritor americano. Ele conta uma história que se passa num futuro distante, onde um governo totalitário tomou o poder e proibiu livros. E aí ele encarregou uma agência do governo de queimar os livros. Sabe quem tinha essa responsabilidade de queimar os livros? Os bombeiros. Ao invés de apagar incêndio, a função dos bombeiros era de queimar os livros. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não vai mais proteger, ela vai censurar. Isso. Não duvide que eles tenham contratado mais bombeiros e falar que a economia cresceu porque eles melhoraram o nível de emprego para fazer isso, para queimarem os livros. Esse prazo devia ser quando? Brasil 2028, 29, mais ou menos?
Olha, eu vou puxar aqui de memória que já houve, nós já tivemos uma decisão do ministro Flávio Dino de certo tempo atrás, dizendo que certos livros que tinham ali conteúdos que ele considerou homofóbico e não sei o quê, esses livros deveriam ser destruídos. Então, nós não estamos muito longe não, ô Mota. E eu vou dizer uma coisa, vou contar até um caso pessoal. Eu uma vez, não vou dizer onde, porque também aí já é um pouco demais, mas eu estava estava dando uma aula num lugar onde eu não dou mais, e estava falando dessa decisão do ministro Flávio Dino, que tinha mandado arrancar das estantes esses livros. E aí veio a aluna e falou assim: professor, mas censura de vez em quando não é bom? Então a nossa juventude também, lá em 1984, tem isso, né? Eu me lembro, Mota, que isso não pode, mas os mais ferozes eram as crianças eram as censoras mais ferozes. Tudo o que aconteceu na história da humanidade, que a gente olha para trás e se pergunta como é que isso pôde acontecer, a explicação está aí na nossa frente. Quando você tem pessoas no poder que não têm os conceitos básicos na cabeça, ou que têm, mas desprezam porque não acreditam neles, você entra por um caminho perigosíssimo. Qualquer que seja a justificativa inventada pelo Estado para tirar direitos, tem sempre alguém aplaudindo. É inacreditável o que a gente está vendo hoje. Eu me lembro de um ensaio de um filósofo falando sobre o que aconteceu na Alemanha, ali na altura da Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto, a Alemanha jogando o mundo inteiro numa guerra, e as pessoas dizendo, né? Muita gente dizendo, olha, mas como é que isso pôde acontecer na Alemanha? Porque a Alemanha era um dos países com melhor educação da Europa. Você pega os grandes filósofos, grandes escritores, cientistas, estavam na Alemanha, as melhores salas de concerto estavam na Alemanha, e vejam o que aconteceu. Porque quando a nação perde a bússola moral, ela perde tudo. Perde tudo, e nós normalizamos o absurdo. Eu vou até contar rapidamente um outro caso pessoal, que uma vez eu tinha um cliente que eu tinha mandado tirar do ar o post dele, enfim, uma matéria, 24 horas. Aí eu fui falar com a juíza, aqui em São Paulo, aqui no João Mendes. Fui falar com a juíza e ela me atendeu e disse o seguinte: doutor, qual o problema de tirar do ar? Essa foi a pergunta dela. E eu respondi e falei assim: excelência, a pergunta está aqui ao contrário. A pergunta é qual o problema de ficar no ar? Essa é a questão. Ficar é a regra, tirar é a exceção. Nós passamos a tratar uma coisa como outra e outra como uma. E achar normal. E achar normal? Como é que um juiz pode virar para mim e falar assim: qual o problema de tirar? Sendo que a regra é a liberdade de expressão, a regra é permanecer no ar. Tira como exceção. E olha, ainda tem que justificar. Então, assim, qual o problema de retirar é a pergunta? E ela estava querendo que eu respondesse qual o problema de ficar. Se isso está na cabeça de um juiz, e ela não era uma pessoa qualquer, era uma juíza. Se isso está na cabeça de um juiz, é porque nós estamos caminhando muito mal na formação dos nossos quadros, na formação dos nossos quadros dentro da imprensa, na formação dos nossos quadros dentro da universidade, não é? E assim por diante. Isso é muito perigoso. E eu serei repetitivo e vou trazer novamente aquilo que eu falei na semana passada. Lembra da definição dos 4 tipos? Não é repetitivo, é didático. A gente precisa repetir mesmo o óbvio. Porque eles fizeram isso e chegamos nessa conclusão. Então, ao repetir, para transformar isso em reflexão, daquele livro, como eu falei, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Um dos tipos são os estúpidos, que fazem mal para si e mal para os outros. E não os subestime, porque eles estão por todas as partes. Não importa a hierarquia, não importa a posição dentro de uma empresa, o quanto ele estudou, porque hoje, talvez, quanto mais tempo você passa em determinada universidade, talvez você saia pior. Você saia fazendo esse tipo de pergunta para você enquanto advogado lá. Como pode isso? Só que tem o outro lado. E aí eu acho que essas pessoas, por mais que tenham estudado, tenham caído certinho nessa isca. Que é basicamente o seguinte:
o mecanismo da política, ela sempre funcionou pelo medo. E ao colocar medo nas pessoas, você controla todo mundo. E ao controlar, as pessoas vão achando que isso é simplesmente normal com o passar dos anos. Mas não, o objetivo aqui é nós trazermos uma luz a certa reflexão e senso crítico. Ao entendermos que aquelas pessoas que estão proibindo você de colocar alguma coisa, de expressar a sua vontade lá, e se você fizer alguma coisa, alguma calúnia, etc., você já tem isso na Constituição, mas ao não permitir que você expresse alguma coisa que você deveria poder, porque está na Constituição, eles estão te controlando pelo medo e mais, são pessoas que estão proibindo. Não é uma instituição, não é um ente qualquer abstrato, são pessoas, são burocratas em volta de uma mesa que definiram, que resolveram não mais cumprir a Constituição e querem calar as pessoas para controlar pelo medo. E está dando certo. Qual o incentivo que eles têm para parar, Marcília? Nenhum.